Hoje falaremos sobre o preço do Bitcoin, XRP e Solana. Minhas senhoras e meus senhores, o preço do Bitcoin subirá nos próximos dias para 97 mil dólares e haverá depois uma reversão do mercado de criptomoedas, ou seja, uma correção do Bitcoin e das altcoins, ou esta correção acontecerá já em breve. Vamos começar com o preço do Bitcoin. Falaremos sobre novas negociações e sobre alguns eventos econômicos. Nós discutimos em vídeos anteriores que aqui se forma uma formação de triângulo. Também podemos chamar esta formação de bandeira. E agora nos interessa se o preço do Bitcoin subirá desta formação em direção, digamos, a 90 mil dólares, ou se afinal nos espera uma correção nos próximos 7 dias em direção a 45, 40 mil dólares. Que eventos afetarão este movimento? Vamos discutir isso primeiro, porque desses eventos depende para onde irá o preço do Bitcoin, tá? Né? Para cima ou para baixo? Os dados de desemprego saem na sexta-feira, dia 3 de abril. Este evento importante trará volatilidade. No dia 10 de abril saem os dados de inflação. Isso também é um evento muito importante. Também, a partir de 14 de abril, saem os relatórios trimestrais das empresas americanas. Estes são os balanços trimestrais das empresas americanas. Será volátil e eles serão divulgados até meados de maio. Depois, no dia 29 de abril, haverá a reunião do Fed. O Federal Reserve vai observar a inflação. Se a inflação subiu, há uma probabilidade de que o Fed possa aumentar a taxa de juros. E claro, se a inflação subiu, eles não vão baixar a taxa de juros depois do verão, ou seja, isso será um evento mais negativo. Mas saberemos isso em 10 de abril, o que realmente aconteceu com a inflação. Fiquem ligados. As zonas de suporte são muito importantes. Nós as discutimos várias vezes. Vamos repetir novamente onde elas se localizam. A primeira zona de suporte está em 70.500 e termina em 55 mil dólares. 55 mil dólares tem um papel muito importante. Agora vou mostrar porquê. O próximo suporte está em 45 e 40 mil e depois há suporte em 29 mil e 220 mil dólares. Nos interessa saber se o Bitcoin desta formação vai subir ou cair, pois se ele cair, os alvos são 45, 40 mil dólares, 30 e 20. Prestem atenção a esta formação amarela. O preço do Bitcoin estava neste triângulo, rompeu para baixo, atingiu os seus alvos, mas ainda não alcançou os alvos finais de 45, 40 mil dólares. Vejam como funciona esta formação de bandeira. O preço cai, forma uma bandeira e cai novamente. Aqui está outro exemplo desta formação. E este é um exemplo de formação de triângulo. O preço cai, forma um triângulo e depois cai novamente, e então ele tem um movimento lateral. Nos interessa agora o que acontecerá com o Bitcoin. Vamos supor que afinal haja uma alta. Existe alguma chance de crescimento? Sim, há uma probabilidade de 20% de um avanço para cima a partir desta formação, mas há 80% de chance de um avanço para baixo, então é preciso ter muito cuidado. Essa foi a razão pela qual eu lhes disse que estou esperando o rompimento desta linha azul, porque enquanto não houver um rompimento claro desta linha azul, a probabilidade de uma correção é maior. Ou seja, quando o preço se consolidar acima da linha azul, abrirei a operação. Ou então, o preço realmente cairá e veremos a consolidação do preço. Então, abrirei a operação a partir de um dos suportes. Ou seja, se o preço parar aqui, abrirei aqui. Se o preço descer mais, abrirei então aqui. Mas isso discutiremos nos próximos vídeos. Precisamos ver se haverá correção ou se ainda teremos alta. Onde mais poderíamos abrir um novo negócio? Digamos que houve uma correção. Estes são, aliás, os alvos finais. Estes são os primeiros alvos para 55 mil dólares. Aqui estão os alvos médios, 45, 40 mil. Esta zona é muito importante. Aqui o mercado pode parar e reverter, ou seja, são pontos de entrada potenciais. Além disso, se houver um rompimento desta linha azul, o preço cairá a 40, 30 mil dólares, depois consolidará e o rompimento será por aqui. Se cair apenas para 40, sim, o rompimento será por aqui. Ou seja, vou esperar até que o preço rompa esta linha azul. Por que ela é muito importante? Porque esta é uma linha de tendência. Vejam como foi exatamente aqui. Saltou para baixo desta linha azul, rompeu-a e depois subiu. No momento não temos esse rompimento no Bitcoin, então a probabilidade de correção é maior que a de alta. Vejam a situação atual com a cotação do XRP. Ele se encontra bem aqui, abaixo dessa linha violeta, e também está abaixo dessa linha azul. A linha roxa era uma linha de tendência de alta. E o que é que está acontecendo agora? Isso é um mau sinal. A linha azul, essa era uma linha de tendência de baixa. Por que isso é um mau sinal? Porque a probabilidade de uma correção aumenta. Vejam o que acontece com o preço quando ele rompe a linha roxa. Vejam, aqui o preço subiu, rompeu a linha roxa e depois teve uma correção. É assim que a situação se apresenta quando o preço rompe a linha azul, ele a rompe. Primeiro ele salta para baixo, rompe e depois começa uma tendência de alta.
Mas no momento nem o XRP não rompeu esta linha azul para cima, ou seja, ainda está longe dela, por isso a chance de correção é bem alta. Tenham um pouco de cuidado. Isso depende agora do Bitcoin. Se houver uma correção no preço do Bitcoin, então vocês precisarão dessas linhas verdes. Essas linhas verdes são os suportes do Bitcoin. Ou seja, se por exemplo o Bitcoin cair para 40 mil dólares, o XRP vai parar aproximadamente aqui, 56, 57 centavos. Vamos aumentar essas zonas. E por favor, não se esqueçam de apoiar este vídeo, deixem um like e inscrevam-se se ainda não o fizeram. Você me ajudará muito com isso. Portanto, nos próximos dias, talvez em cerca de uma semana, já veremos o que acontece com o Bitcoin. Ou seja, se o Bitcoin dispara para cima ou se o Bitcoin ainda cai. E então XRP também, claro que sim, vai com ele bem para baixo até estas linhas verdes. Como se apresenta a situação do preço da Solana? A Solana também se encontra abaixo desta linha roxa, ou seja, a linha roxa era uma linha de tendência de subida e agora ela está na linha azul. Também vocês veem estas linhas verdes. Estas linhas verdes serão úteis para vocês caso haja uma correção do Bitcoin. Isso é mais ou menos, se digamos o Bitcoin cair para 50 mil dólares, a Solana vai parar aqui, ou digamos o Bitcoin cair para 45 mil dólares, então a Solana vai parar em torno de 39 dólares. Ou seja, estas são linhas de reversão. Assim que o Bitcoin reverter, a Solana verá uma consolidação do preço em algum ponto e depois também romperá essa linha azul para cima. Ou seja, esses são todos pontos de entrada potenciais para uma posição. Até o momento a Solana ainda não sofreu uma queda, ou seja, nos próximos dias, nós já podemos dizer daqui a uns 5 ou 6 dias, já teremos uma ideia se o Bitcoin vai realmente cair ou se nos aguarda um crescimento. Vejam o que aconteceu com a Solana quando ela estava a reagir a esta linha azul, teve uma correção, mas em determinado momento conseguiu rompê-la e então começou a crescer. Por enquanto, ainda não observamos essa ruptura definitiva desta linha azul, ou seja, a Solana ainda não conseguiu se consolidar acima da linha azul. A probabilidade de uma correção é bastante alta, mas isso agora dependerá do Bitcoin. Ou seja, repito, o mais importante são os dados da inflação. Este é o evento mais importante. Os relatórios trimestrais das empresas americanas também são importantes e precisamos ver. No vídeo anterior mostrei-vos como está o índice americano, né? Ou seja, o índice americano estava a cair, né? Se ele voltar a descer agora, hoje não o mostrei. No próximo vídeo mostrarei. Se ele descer novamente depois dos feriados, então nos aguarda outra correção do mercado cripto. Tenham um pouco de cuidado. Tenham uma boa noite. Não se esqueçam de se inscrever e curtir. E até breve. Tchau.